Fala, galera. Vamos entrando. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos para a quinta live. Rapaz, a gente vai falar agora, hoje, sobre um investimento que é muito melhor do que imóveis. Mas antes da gente começar, confirmem para mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook e YouTube, por favor, confirmem para mim, só para a gente ver se os aspectos técnicos estão rodando certinho aqui. Aparentemente, aqui tá... Não, aqui tá travado o meu retorno aqui. Pessoal do YouTube, por favor, comentem aí se está tudo certo com o áudio. Fala, Fabinho! Fábio Medeiros, aluno da nossa primeira turma, tá aí, sempre participando. Bom, vamos só fazer algumas correções, ajustes técnicos aqui, porque realmente está travando. Vamos ver se melhora para o pessoal do Instagram. E aí a gente já começa que a aula de hoje vai ser brava, pessoal. Quem nunca ouviu, né, falar que imóvel é um bom investimento? Quem nunca? Bom, o pessoal tá falando que YouTube e Facebook estão tranquilos. Putz, realmente Instagram não tá indo. Vamos testar mais uma vez. Travadaço, hein? Volta para o Wi-Fi aí e me fala. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Vamos lá. Nada? Bom, paciência. Vamos tocar o barco aqui então. Pessoal que tá no... Aqui no Instagram mandaram tá ok. Tá ok? Nosso retorno então que não tá funcionando. Que bom. Então fechou, galera. Sejam muito bem-vindos à quinta live dessa semana. Foi uma sequência incrível. Falamos sobre muitos aspectos que são cruciais para que vocês possam começar a investir, fazer o dinheiro trabalhar por vocês, tá? E na live de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. O brasileiro tem uma cultura e gosta muito de investir em imóveis. Comprar terreno, comprar imóvel para alugar e tudo mais. Isso acabou, querendo ou não, durante muito tempo, sendo uma ótima opção de investimento, principalmente na época em que o acesso à bolsa de valores, a outros produtos financeiros era muito mais difícil, muito mais escassa, não tinha informação, não tinha gente gerando conteúdo de graça para vocês aqui. Enfim, inclusive determinados produtos que também não existiam ainda no Brasil, né? Então, durante um certo e considerável período, investir em imóveis foi realmente uma boa maneira de preservar o valor do seu patrimônio, conseguir gerar renda ao mesmo tempo. Só que os tempos mudaram. E eu não quero dizer simplesmente que imóvel é um péssimo investimento e coisas do tipo, tá? E principalmente eu não estou falando em comprar para morar. Eu estou falando comprar imóveis com um fim único e exclusivo de investimento financeiro, para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E hoje eu vou trazer uma outra opção que muitos de vocês talvez conheçam, outros certamente não, de acordo com a enquete que eu fiz lá no meu Instagram, muita gente ainda não conhece, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje, tá? Vou explicar para vocês um panorama geral de como funciona, quais são os tipos e tudo isso para que vocês consigam vislumbrar essa nova oportunidade de investimento que é muito parecida com essa primeira aqui, mas que apresenta N vantagens. E sem mais delongas, pessoal, é o seguinte,
aqui tá o grande mistério, se vocês não sabiam. Qual é esse grande investimento que eu estou falando para vocês, que é muito melhor do que imóvel? Eu estou falando de fundos de investimento imobiliário. Ou, tem muita gente que gosta de chamar pela sigla, né? FII, ou FIIs, se você falar no plural, tá? Gente, o que é isso? O que é o tal do fundo de investimento imobiliário? Vamos primeiro pela parte de fundo de investimento. Fundo de investimento é um condomínio, digamos assim, é um conjunto de investidores que juntam um determinado dinheiro, de uma maneira bem esdrúxula falando, tá? E esse dinheiro forma um determinado patrimônio. Eles pagam uma determinada taxa de administração para um gestor, e esse gestor define o que vai ser feito com esse patrimônio. Ah, Lucas, eles colocam o dinheiro na mão do cara? Não, claro que não. Isso é totalmente regulamentado, isso é totalmente garantido e seguro, tá? Esse cara é um profissional certificado, habilitado para isso realmente, para desenvolver essa tarefa de gerir o patrimônio do fundo. E quando a gente fala de fundo de investimento imobiliário, a peculiaridade é que é um conjunto de investidores que juntam recursos que vão ser geridos por um gestor e vão ser investidos em ativos imobiliários ou títulos de dívida imobiliária. Calma que eu sei que tem, às vezes, muito termo técnico que vocês nunca ouviram, talvez vocês fiquem perdidos, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui compreendendo muito melhor como é que isso aqui funciona, tá? Vamos lá. Então, vamos compreender. Tem um conjunto de investidores, tá? No caso dos fundos imobiliários aqui. O que eles fazem? Eles compram cotas de fundos imobiliários, tá? Onde que eles compram essas cotas? Na Bolsa de Valores, do mesmo jeito que você compra uma ação. Ah, Lucas, eu nem sei como compra uma ação. Calma, então, um passo para trás aqui. Bolsa de Valores é um ambiente de negociação de valores mobiliários. Lá você consegue comprar ações, fundos imobiliários, dentre outros tipos de ativo, que agora não interessa para vocês saberem. Mas então, os investidores criam uma conta numa corretora, transferem o dinheiro para essa corretora, entram na plataforma para fazer negociações na Bolsa de Valores, que é uma plataforma que a gente chama de home broker, e elas conseguem comprar cotas dos fundos imobiliários. Eu falando dessa maneira parece super complexo, mas é super simples, tá, pessoal? É um processo muito simples. Ao comprar essas cotas dos fundos imobiliários, essas pessoas estão fazendo o quê? Elas estão financiando esse fundo para que ele compre ativos. Que ativos são esses, por exemplo, propriedades, imóveis, tá? Não é todo tipo de fundo imobiliário que compra imóvel, como vocês vão ver mais para frente, mas é importante vocês compreenderem isso. Então, eles compram majoritariamente, né, imóveis. Então, acaba sendo... Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês como uma alternativa a comprar um apartamento, por exemplo, para colocar para alugar e você ter renda? Porque isso é um tipo de investimento muito parecido em essência, que você está investindo em imóveis, só que tem várias vantagens, como eu vou mostrar para vocês. E aí, qual que é o mecanismo? Esses imóveis, eles são alugados por empresas, por exemplo. E essas empresas pagam um aluguel, óbvio. E aí esse aluguel vai para o fundo e o fundo distribui esses aluguéis para os cotistas em forma de dividendos. Olha que louco, então. O investidor compra uma cota de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário compra propriedades, ativos, essas propriedades, ativos geram aluguéis, e o fundo imobiliário pega e distribui esses aluguéis para os investidores em forma de dividendos. É muito legal isso aqui, tá? É muito legal mesmo. Vamos dar exemplo aqui de alguns ativos e propriedades? Shoppings, hospitais, prédios corporativos, galpões logísticos, tá? Isso aqui, no caso dos fundos imobiliários que direcionam os recursos para ativos imobiliários. Agora, existem fundos imobiliários que direcionam esses recursos para títulos de dívida imobiliária, como, por exemplo, alguns investimentos que vocês devem já ter ouvido falar aí, de renda fixa, né? LCIs, CRIs. Se ainda tiver muito sombrio para você, calma, respira, você vai entendendo, tá? A gente vai falar muita coisa hoje de uma maneira bem didática.
Mas o importante você compreender, então, é a alternativa de investimento que eu tinha para apresentar para vocês se chama Fundo de Investimento Imobiliário, FII. E o funcionamento dele é esse aqui. A ideia é você vai comprar uma cota do fundo e mensalmente você vai receber esses aluguéis em forma de dividendos. Fechou? Vamos seguir. Lucas, por que eu tenho que dar atenção ao que você está falando e assistir essa live até o final? Realmente é um investimento muito melhor do que imóveis? Então eu vou falar algumas coisas para vocês e vocês tiram as suas próprias conclusões. E aí vocês vão falando aí nos comentários se vocês acham que vale mais ou não. Primeira grande vantagem, baixo investimento inicial. Se você quiser comprar um imóvel físico para colocar ele para alugar, você não tem como comprar só o banheiro ou só a cozinha. Então você tem que naturalmente ter o dinheiro suficiente para comprar aquele imóvel inteiro. E aí, muitas vezes, esse valor é muito alto. Tá? Mesmo que você compre um apartamento ali de 2 quartos ou uma kitnet, é um valor alto. Coloquei um exemplo aqui de um apartamento normal de 2 quartos, sei lá, 300 mil reais. Pode ser que na sua cidade seja mais caro, mais barato, metro quadrado, mas é um valor bem considerável. Já no fundo imobiliário, como ele é negociado por pequenas cotas, que são pequenas partezinhas, são fragmentos dele, e aquilo é negociado na bolsa, você consegue comprar aquilo com um valor muito baixo. Eu dei um exemplo, e todos os exemplos que eu trouxe aqui para vocês não são recomendações, tá? Mas o exemplo de um fundo imobiliário que se chama XPML11, que é um fundo que tem shoppings. Esse fundo, então, ó, os cotistas compraram as cotas, os investidores compraram as cotas, juntos conseguiram levantar uma quantia, e com essa quantia o gestor foi e comprou 9 shoppings, nesse caso aqui. E quanto custa cada cota? R$ 113 reais. Caramba, então isso aqui é muito mais viável para o pequeno investidor, porque aqui no imóvel físico você tem que ter uma quantia muito grande, você demora muito tempo para juntar o dinheiro suficiente para comprar um imóvel para só aí usufruir dos aluguéis. Aqui não, se você tiver esse valorzinho aqui, você já vai receber um mini aluguelzinho. É como se você tivesse uma partezinha de um desses shoppings, entendeu? Você tem uma pequena parte dele e proporcional à parte que você tem, você recebe um aluguel todo mês, em forma de dividendos. Segunda coisa, e vão me falando aí nos comentários. Então, vocês acharam que nesse primeiro aspecto vale mais a pena ou não? Segunda coisa, qualidade dos inquilinos. Inquilino é o cara que está ali pegando para alugar o seu imóvel, né? Então, o exemplo que a gente trouxe aqui, que o Vitor desenhou, foi do seu Madruga, tá? Enquanto no imóvel físico, nada garante que seu inquilino vai ser um bom inquilino, que vai cuidar do seu imóvel, que vai pagar os aluguéis em dia, que não vai atrasar. Enquanto isso, aqui, ó, nos fundos imobiliários, você tem opções multi-inquilino, tá? Então você tem o mesmo fundo imobiliário, você tem imóveis sendo alugados para vários inquilinos diferentes, tá? Em geral, são grandes inquilinos. Nesse caso, por exemplo, aqui, de galpões logísticos, são fábricas, né? O pessoal falando que o Insta travou. Muda aí, por favor. Pessoal, por favor, me fale aí no Instagram se está travado ou não. Fechou? Obrigado. Então, vamos seguir aqui. Então, nos fundos imobiliários, você tem a opção de vários inquilinos, e são inquilinos grandes. Então, vamos falar a verdade aqui. O que é mais provável? A Volkswagen deixar de pagar um aluguel ou uma pessoa? Certamente a Volkswagen tem um controle financeiro melhor do que uma pessoa, certo? Então, dessa maneira, você estando diversificado, ó, e com mais qualidade de inquilinos, o seu risco é muito menor. Aqui, ó, risco de inadimplência é muito menor. Aqui nos imóveis, não estou falando que todo inquilino é ruim, tá, gente? Entendam. Eu estou falando que você tem um risco maior disso aqui acontecer, tá? Por quê? Porque você tem uma pequena diversificação. Para cada imóvel, você vai ter um inquilino e você pode correr o risco de ter um inquilino de não uma boa qualidade, né? E aí isso aumenta o seu risco
O que é inadimplência? Você não recebeu o aluguel. Entendeu? Então você está esperando receber aquela renda ali e você não recebe. Vamos lá. Terceiro ponto. Fundos imobiliários oferecem uma coisa chamada gestão profissional. Então você tem um gestor que trabalha exclusivamente com aquilo. Em geral, é um cara que tem anos ou décadas de experiência no mercado só fazendo aquilo para gerir e cuidar dos imóveis para você. Você não tem dor de cabeça, tá? Então, o que ele faz? Ele faz a compra e a venda de imóveis, ele cuida de toda a papelada e a burocracia, ele cuida da manutenção dos imóveis, você não precisa nem ir lá ver. Ele que vai renegociar, cobrar e ajustar os aluguéis com cada inquilino, tá? E ele vai fazer isso aqui lidando com os inquilinos. Então, isso aqui é uma coisa que dá muito trabalho. Se você for dono do imóvel, você vai ter a dor de cabeça que o seu barriga tem. Mas nem tudo na vida também são só flores. É claro que o gestor vai fazer isso porque ele vai ser remunerado para isso. Então, o que ele ganha? Seu barriga ganha dor de cabeça, o seu gestor ganha uma taxa de administração e, em muitos casos, uma coisa chamada taxa de performance. Que se aquele fundo imobiliário tiver um rendimento, uma rentabilidade acima de um determinado índice de referência, ele ganha um bônus, digamos assim, tá bom? Então, só para vocês entenderem, por que esse cara tem interesse em fazer isso? Porque ele é remunerado. E esse cara aqui, não sei por que ele tem interesse em fazer isso. Vocês vão falando aí, ó. Já fomos o ponto 1, ponto 2 e agora o ponto 3. A gente vai falar 10 pontos aqui e eu quero ver se alguém discorda comigo em algum deles. Fechou? Vamos lá. Distribuição de dividendos, em geral, mensalmente, tá? Isso aqui não é nem questão de vantagem ou desvantagem necessariamente em relação aos imóveis físicos, mas o que acontece? Isso aqui é uma vantagem em si do fundo imobiliário, que você vai receber, em geral, mensalmente. Isso. Então, eles são obrigados por lei, ó, tem o artigo aqui dessa lei, a distribuir para os cotistas, que são os investidores, no mínimo 95% do que o fundo lucrar. Então, você já sabe, você vai receber. A única chance de você não receber é se o fundo tiver inquilinos que sejam inadimplentes. E é por isso que depois vocês têm que saber analisar a qualidade desse fundo, tá bom? E aí, o que acontece com os outros 5%? O gestor pega para ele? Não. Os 5% restantes podem ser retidos na reserva ou caixa de manutenção. Então, igual acontece em condomínio, provavelmente quem mora em prédio aí, o síndico é como se fosse o gestor, né? Acaba sendo o gestor do condomínio que você mora, e aí você paga uma taxa para o condomínio todo mês, e aí ele pega uma porcentagemzinha disso e vai juntando para fazer manutenção no seu prédio, fazer pintura, essas coisas. É uma analogia que eu estou fazendo, tá? Então, os 5% restantes ficam aqui para a caixa e manutenção dos imóveis. Quinto ponto, que é uma vantagem boa dos fundos imobiliários, é isso aqui, ó, isenção de imposto de renda. Tem noção? Isso é um dos poucos tipos de investimento que tem isenção de imposto de renda. Olha que incrível, tá? Então, eu estou falando aqui dos rendimentos, os dividendos, os aluguéis que você receber, você não vai ter que pagar imposto para eles, tá? Aqui, ó, eles são isentos de imposto de renda de acordo com essa lei aqui. Fechou? Mas nem tudo são flores. Então, sobre o ganho de capital que você tiver, ou seja, você comprou 100 mil reais em cotas de fundos imobiliários, ou 100 reais, ou qualquer valor que seja. Se você, depois de um determinado momento, quiser vender e tiver lucro, você vai ter que pagar 20% de imposto sobre esse lucro. Fechou? Mas eu não recomendo que vocês se desfaçam, que vocês vendam. Esses são ótimos ativos para você comprar hoje e carregar até o momento que você tiver sua independência financeira, porque isso aqui vai te pagar um salário. É isso que vai te ajudar até essa renda passiva, que é muito boa, tá bom? Então, não faz muito sentido em você vender suas cotas e, portanto, você não vai... Se você não vender, você não vai ter que pagar esses 20% aqui sobre o seu ganho de capital.
Esse ganho de capital é como se fosse, no caso do imóvel, você comprar um imóvel a um determinado valor e aí você vai vender ele a um valor mais alto e aí sobre o que você tiver lucrado, você vai ter que pagar imposto, tá bom? Agora vamos voltar a essa comparação mais direta aqui, de fundos imobiliários para imóveis físicos. Vamos falar um pouco sobre liquidez. Gente, liquidez é a sua capacidade de transformar um determinado ativo em dinheiro de uma maneira rápida. Tá bom? O que acontece com os imóveis físicos aqui? Você acha que você consegue vender um imóvel em uma semana para pegar o dinheiro ou em um dia? Se você conseguir, você vai ter que abaixar muito o preço, tá? Então, não é considerado um investimento com liquidez. E qual que é o outro problema? Se você tem um imóvel de 500 mil reais, putz, estou precisando de 50 mil reais para amanhã. Aconteceu uma emergência aqui, não tenho reserva, qualquer coisa do tipo. Você não consegue vender só a sala ou só a cozinha. Você vai ter que vender o imóvel inteiro. Então, uma vantagem dos fundos imobiliários é que você consegue fazer a negociação em questão de minutos na Bolsa de Valores, que é a B3, do mesmo jeito que uma ação, tá? Isso para a maioria dos fundos imobiliários. Ah, Lucas, mas tem fundo que não é tão líquido. Tem fundo que não tem tanta liquidez mesmo. Mas mesmo os fundos com menor liquidez não se comparam aos imóveis, tá? Mas para os fundos que possuem maior liquidez, via de regra, você consegue fazer essa negociação em segundos ou minutos. E tem uma questão. Você consegue vender cota por cota. Se você precisar de 100 reais, tem como você vender uma cota e pegar lá, se ela custar 100 reais, esse dinheiro. Você não precisa se desfazer de tudo, entendeu? Então isso é muito legal. Sétimo ponto, custos baixos de aquisição. O que eu estou falando aqui, gente? Papelada, burocracia, documento. Para você, quem aí já comprou um imóvel? Ou sabe mais ou menos como é que funciona? Quem aí? Comenta aí para mim. Gente, comprar um imóvel não implica apenas ter que gastar com o dinheiro do imóvel, tá? É muito mais do que isso. Então vamos ao seguinte exemplo. Um imóvel físico aqui avaliado em R$1 milhão. Só para facilitar nossas contas, eu coloquei esse número para ficar mais bonitinho, mais fechadinho assim, tá? Vamos lá. Custos. Escritura. Alguns impostos aqui. ITBI, ITCMD. Então, só fazer um disclaimer aqui. Eu fiz essa simulação aqui, ó, no site do 4º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto. Entrei lá no site, fiz a simulação. Ele que me deu esses valores, viu? Não sou eu que estou tirando da minha cabeça, não. Tá? Eventualmente pode ser mais alto, pode ser mais baixo, dependendo do seu estado, tá? Mas, via de regra, vai ser mais ou menos isso aqui. Escritura, R$4.800. ITBI e ITCMD, R$20 mil. Algumas certidões, R$54. Registro, R$3.000 e quase R$300. No total, R$28 mil direcionados aqui só com custos para você pagar essa papelada toda aí para adquirir o imóvel, tá? E agora vamos ver os custos para os fundos imobiliários. Se você fosse negociar a mesma quantia em fundos imobiliários, em cotas de fundos imobiliários, então R$1 milhão em cotas de fundos imobiliários, taxa de corretagem, 0. Ah, Lucas, mas tem corretora que cobra taxa. É só você não usar a corretora que cobra taxa. Tem muita corretora boa aí que não cobra taxa, tá? Então, taxa 0 para corretagem. Manutenção de conta, mesma coisa, 0. Tem a taxa de custódia, que em geral aqui, ó, 0,0072%, daria R$72. E tem uma taxa de negociação da Bolsa de Valores, que é essa porcentagem, 0,03%, que como a quantia aqui é alta, ela dá uns valores um pouco mais altos, mas ainda assim, gente, R$377 comparados aqui com R$28 mil de custos, né? Então, vale lembrar o seguinte, ó, investidores com posições de até R$300 mil em fundos imobiliários são isentos dessa taxazinha de custódia. Então, seria até mais barato do que isso. Antes da gente ir para o ponto 8, se você estiver gostando disso aí, pega o link, manda no grupo do WhatsApp aí da família, manda no grupo pessoal,
mesmo já tendo começado a live, o pessoal que está no YouTube e Facebook consegue voltar para assistir desde o início. Isso aqui são coisas importantes, tá? Às vezes, depois que você sair daqui, você vai tentar explicar isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, e você não vai conseguir explicar porque é muita informação mesmo, os desenhos estão aqui ajudando. Então, manda para ele e já clica no like aí, porque tá muito pouco like. Trabalho que a gente teve para montar esse material. Toma vergonha esse estudo aí. Beleza? Pessoal do Instagram, a mesma coisa. Clica nesse aviãozinho e manda para pelo menos 5 pessoas, porque fala sério, né, gente? Conteúdo de primeira aqui que poderia estar sendo vendido, sendo dado de graça para vocês. Vamos lá. Ponto 8. Vantagem aqui do fundo imobiliário em relação ao imóvel. Diversificação. Já falamos um pouco sobre isso, tá? Necessariamente, se você comprar uma casa ou um apartamento, você vai estar exposto a isso aqui, ó, monoinquilino. É um tipo de investimento que você vai ter apenas um inquilino. Só o seu Madruga lá. E também vai ser um monoativo. Se você quiser ter mais de um ativo, você vai ter que comprar mais de imóvel, mas aí haja dinheiro também, né? Você ter vários imóveis. Aí você precisa de muito mais dinheiro. Tá? E aí, essa diversificação, quando você não tem uma boa diversificação, naturalmente você está exposto a mais risco, tá? Porque se acontecer qualquer problema nesse imóvel, você pode perder sua renda. Ou se esse inquilino não te pagar, do nada você vai ter 100% da sua renda num determinado mês ou em alguns meses sendo comprometida. Isso é muito, mas é muito. Eu não posso falar que é impossível, mas é muito difícil disso acontecer num fundo imobiliário, de você ter sua renda cessada. Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele é diversificado. Tá? Então, você consegue encontrar fundos imobiliários que são multi-inquilino, tem vários inquilinos, tá bom? Exemplo que eu dei aqui, HGRU. Quando eu falo isso aqui, gente, isso aqui se chama Código de Negociação. Tá? É esse código aqui, é só uma sigla que a gente usa na Bolsa de Valores. Lá na hora que você for comprar, você vai entrar no portal lá, na corretora, no home broker, e você vai escrever isso aqui. Mas quando você for comprar o seu fundo imobiliário, isso não é uma recomendação, isso é só um exemplo. Beleza? Então, por exemplo, esse fundo imobiliário aqui, ele tem, dentre outros, tem esses inquilinos. Então, vamos lá. O que é mais provável? A pessoa que está alugando seu apartamento não te pagar, ou sua sala comercial não te pagar, ou, ao mesmo tempo, Walmart, Sam's Club, Estácio e IBMEC falarem: Lucas, eu não posso pagar seu aluguel. Todos ao mesmo tempo. É muito difícil isso acontecer, né, gente? Fala a verdade. E também a gente encontra fundos imobiliários que são multiativos. Isso é muito comum. O que significa isso? Ele tem diferentes ativos, ele está bem diversificado. Dou exemplo aqui dos chamados fundos de fundos. Fundo de fundos. Eu vou falar mais nos próximos desenhos aqui para vocês. Mas, por exemplo, tem opções de fundos imobiliários, como o BCFF11, que você vai estar exposto a shoppings, lajes corporativas. Quando eu falo laje corporativa, é escritório, tá, gente? Entenda como escritório. Galpões logísticos. O que é galpão logístico? Pode ser fábrica, indústria, essa coisa, ou centros de distribuição, sei lá, da Magazine Luiza, por exemplo. Tá bom? Centros logísticos, essas coisas. Educacional, o quê? Faculdades, por exemplo. Aqui, tá vendo? É Estácio. Hospitais, CRIs, mas eu vou falar mais para frente para vocês que nesse caso aqui não são imóveis, né? São títulos de dívida. E hotéis, tem também. Então, eventualmente, quando você entra num shopping na sua cidade, pode ser, e até dependendo, tem uma grande chance de que esse shopping seja de algum fundo imobiliário, tá bom? Mesma coisa, um hotel, enfim, algum prédio bonito que você vê em São Paulo, de escritório, essas coisas. Próximo ponto aqui, gente. 9º ponto, proteção contra inflação. Por quê? Os aluguéis, gente, eles são indexados. O que significa indexar? Eles são atrelados, são amarrados, tá, a alguns índices de preços, como IGPM e IPCA. Nossa, Lucas, você está falando muita sigla, eu estou perdido. Calma, o que você precisa entender aqui é o seguinte. Isso aqui são índices relacionados, por exemplo, à inflação. Inflação é aquilo que faz seu dinheiro perder valor, é o aumento generalizado do preço das coisas. No início da semana eu dei um exemplo, né?
Você lembra que o Kinder Ovo era R$1, agora é R$7? Então quer dizer que o seu dinheiro está perdendo o poder de compra. Então, não faz sentido um fundo imobiliário, por exemplo, fechar um contrato de aluguel por 10 anos e falar assim, ó, você vai me pagar X reais todos os meses pelos próximos 10 anos, fixo. Por quê? Porque X mil reais daqui a 10 anos não vai comprar a mesma coisa que hoje. Porque existe inflação e ela vai fazer esse dinheiro perder valor. Então, por isso que sempre isso está sendo reajustado. Isso aqui é uma coisa comum realmente de acontecer também nos contratos de imóveis físicos, mas vou dar o exemplo aqui do Vitor, que ele aluga um apartamento, né? E já tem alguns anos que ele consegue negociar lá com a dona do apartamento para não subir o preço do aluguel dele, não é? Exatamente. Pois é. Então ela talvez não saiba o que é inflação, ou saiba e não consegue negociar com ele, mas ela está perdendo renda. Por quê? Se ele pagava, por exemplo, eu não sei quanto é, mas se ele pagava há 3 anos R$1.000 e hoje continua pagando R$1.000, ela compra hoje menos coisa do que ela comprava há 3 anos. Então ela está perdendo renda. E isso não acontece com os fundos imobiliários. Por quê? Você que não gosta de ter que negociar com o inquilino, fica tranquilo, é o gestor que vai fazer isso. Tá? Então, dessa maneira, sua renda vai estar sempre protegida da inflação, vai estar sempre sendo corrigida. Fechou? O Bruno mandou aí, esperamos que ela não esteja assistindo. Tomara. Tomara que ela não esteja assistindo, é verdade. E o 10º ponto, que é um ponto de atenção aqui, é o seguinte, gente. Volatilidade. Ah, Lucas, então isso é um ponto fraco dos fundos imobiliários? Não é questão de ponto forte ou ponto fraco. Mas eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Muitas pessoas acham que o preço dos imóveis não varia, ele é fixo. Então, você compra um imóvel de R$500.000, você acha que ele amanhã e depois de amanhã e daqui a um mês vai continuar valendo R$500.000. Isso não é verdade. Só que qual que é a diferença do imóvel físico para um ativo que é negociado na Bolsa de Valores, como, por exemplo, um fundo imobiliário? Que um ativo que é negociado na Bolsa de Valores como um fundo imobiliário, eu consigo entrar no Trademap, por exemplo, e ver a oscilação do valor dele. Tá? Então eu sei hoje se subiu 10% ou se caiu 5%, só estou dando exemplos, tá, pessoal? E no meu imóvel eu não sei. Então por isso que as pessoas não têm essa preocupação de, meu Deus, meu imóvel caiu o valor 10% esse mês. Porque você nem sabe disso. Você só sente isso no momento que você vai tentar vender e não encontra nenhum comprador para o seu imóvel por preço que você está pedindo. Aí você fala, esse mercado, né? Pelo amor de Deus, não sabe ver o valor do meu imóvel? Meu imóvel vale R$500.000. Não, seu imóvel vale o que o mercado paga pelo seu imóvel. Tá? E aqui nos fundos imobiliários a gente consegue ter, a gente tem essa capacidade de visualizar a oscilação desses preços. Só que o que eu sempre falo aqui, pessoal, para quem é novo, vamos repetir aqui. Ativos de renda variável, que são, por exemplo, ações, fundos imobiliários, dentre outros, que eu não vou falar aqui para não confundir também quem está começando, variam, por isso que chama renda variável, porque eles variam. E eles variam muito no curto prazo. Hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, eles variam muito mesmo. E tá tudo bem. Por quê? Se você compreender que no longo prazo a tendência é que eles se valorizem, você vai ficar tranquilo com isso. Tá? Só que uma vantagem agora e uma notícia boa, digamos assim, é que em relação às ações, historicamente, e história não define passado, não define futuro, né? Rentabilidade passada também não garante rentabilidade futura, mas é importante a gente ter um parâmetro histórico aqui, ó. A volatilidade de um fundo imobiliário ela é menor do que de uma ação. Tá? O que é esse gráfico aqui que eu tirei do Trademap? Em verde, a gente tem o principal índice das ações, que é o índice Bovespa, aqui, ó, que eu estou marcando. Tá bom? E esse amarelinho aqui, ó,
é o índice dos fundos imobiliários. O que é isso? O índice Bovespa representa a média do que acontece com as ações aqui do Brasil, tá? O que acontece com as ações? É uma média. E o IFIX é um índice que representa o que acontece com a média, digamos assim, de uma maneira esdrúxula, o que acontece com os fundos imobiliários. Então, olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é dos fundos imobiliários. Olha como que ele oscila menos. Olha como que aqui, ó, das ações, está sofrendo muito mais. Sofrendo entre aspas, tá, gente? Ações são excelentes investimentos. Só estou mostrando para vocês que no curto prazo ele tende a oscilar menos. Então, um disclaimer importante para vocês se tranquilizarem e entenderem como que isso funciona, tá? Então, são N vantagens em relação aos imóveis. É um excelente tipo de investimento. Além do mais, gente, olha só, é um mercado que está crescendo muito, mas muito rápido. Só para vocês terem um parâmetro, 2011 a gente tinha 36 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. 2012 triplicou. 2013 estabilizou, 2014 estabilizou, 2015 caiu, 2016 caiu. E aí, gente, começou essa onda de educação financeira na internet. As pessoas começaram a compreender as vantagens desse tipo de ativo em relação aos imóveis, tá? E aí, olha o que aconteceu. Olha isso. Com licença, olha isso. Com licença, olha isso, gente. Como vem crescendo. Vem crescendo muito, tá? O que é muito legal. E, consequentemente, com mais pessoas investindo nos fundos imobiliários, o volume negociado cresce também, tá? Em bilhões de reais que isso movimenta. Então, isso aqui também, o aumento aqui favorece o quê? A liquidez. Fica mais, se tem mais gente investindo, é mais fácil de ter alguém do outro lado ali para comprar e vender as suas cotas. Porque quando você compra um ativo na Bolsa de Valores, você, a não ser que seja o momento inicial que a empresa ou o fundo está abrindo ali para as pessoas investirem, a não ser que seja nesse momento, você vai comprar de um outro investidor. Então, para você comprar uma cota, um outro investidor tem que vender uma cota para você. Então, a gente tendo mais investidores, fica mais fácil arrumar um comprador ou um vendedor para suas cotas. Você consegue acessar seu dinheiro mais rápido e isso significa maior liquidez. E agora vamos para os 5 principais tipos de fundos imobiliários, tá? Primeiro deles é o fundo de renda, ou também chamado fundo de tijolo. Por que tijolo? Porque são fundos que, majoritariamente, investem em imóveis físicos. Viu? Que louco? Por isso que a gente desenhou esse prédiozinho aqui. Então vamos lá. Ele é focado na aquisição de imóveis para alugar e distribuir a renda para os cotistas. Esse aqui, gente, é o principal e o tipo mais seguro de fundo imobiliário. Ah, tem uns que são mais arriscados? Tem. A gente vai ver mais para frente, tá bom? Quais são os segmentos que a gente tem aqui? Ó, já falei um pouco para vocês. Shoppings, lajes corporativas, que são escritórios, galpões logísticos, hospitais, comércio, parte residencial tem também, educacional, hotéis, a gente tem até agências bancárias, tá bom? E esses são alguns exemplos, mas que não são recomendações de fundos imobiliários que são do tipo de fundo de renda ou de tijolo, como você preferir chamar. Vamos para o segundo tipo, fundo de desenvolvimento. Qual que é a ideia dele? Construir um imóvel e vender, tá bom? Então, a ideia dele é, ele compra o imóvel na planta ou em construção, esperando que ele se valorize na entrega. Então, natural que isso aqui é mais arriscado, né, gente? É intuitivo para vocês. Se você compra um imóvel na planta ou que está construindo, qual o risco que você tem? Esses aqui, ó, risco de atraso na obra, erro no orçamento da obra, problemas com licenças ambientais e a obra acabar sendo paralisada, embargada, que a gente fala, né? Então, acabei de falar, esse aqui é o tipo mais seguro de fundo imobiliário. Esse aqui, ele pode até ter um potencial maior de trazer um retorno, tá? Cuidado, mas sempre risco e retorno andam juntos. Então, ele está te expondo a um risco maior. Alguns exemplos são esses aqui, e eu sempre falo que não são recomendações, tá?
mas nada impede que vocês peguem eles e estudem. Fundos de papel. Esse aqui, gente, que eu falei que eu ia comentar aqui com vocês, ó. Esses são fundos dos chamados recebíveis imobiliários, tá? O que é isso? São fundos que pegam o dinheiro e, ao invés de investir diretamente em um imóvel físico, ele investe em um ativo de renda fixa. Só que é qualquer ativo de renda fixa? Não. É um ativo que seja voltado para o setor imobiliário, tá? Por exemplo, CRIs, LCIs e LHs. Vamos lá, as siglas: CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários; LCIs, Letras de Crédito Imobiliário; e LHs, Letras Hipotecárias, tá? Inclusive, você, enquanto investidor, pode investir diretamente nesses ativos de renda fixa, só que, como o fundo imobiliário ele consegue levantar uma quantia muito grande de dinheiro, milhões ou até bilhões de reais de patrimônio, porque é um monte de investidor comprando as cotas, eles conseguem acessar opções muito melhores do que a gente, tá bom? Então, por isso que acontece aqui, ó. Você tem a opção de investir direto nesses recebíveis? Tem. Só que o custo inicial vai ser mais alto do que comprar uma cota do fundo imobiliário. Você não vai ter liquidez, tá? E você não vai estar diversificado. Beleza? Você não vai ter liquidez, eventualmente, porque se você quiser opções de recebíveis imobiliários que tem uma rentabilidade maior, você vai ter que abrir mão do prazo, da liquidez. Seu dinheiro vai ter que ficar preso, tá? Isso é muito comum em ativos de renda fixa. Você quer um pouquinho mais de rentabilidade? Beleza, abre mão da liquidez. Vou te devolver isso aqui daqui 3, 5, 10 anos, tá bom? E aí, naturalmente, se o custo inicial é mais alto, para tudo que o custo inicial é alto, o custo unitário é alto, é difícil você ter diversificação. Porque para você estar diversificado, você precisaria de muito dinheiro, tá? Agora, investir por um FII de papel, já estou falando FII, tá? Fundo de Investimento Imobiliário. Você tem um custo inicial mais baixo, naturalmente você tem uma liquidez mais alta, porque você pode vender a cota do fundo imobiliário a qualquer momento, apesar disso não ser recomendado, porque o melhor que você faz é carregar ele até o vencimento, desculpa, carregar ele para o longo prazo, tá? A ideia é que você carregue os fundos sempre, é buy and hold mesmo, comprar e segurar. E você consegue, portanto, também ter uma boa diversificação, não só porque o custo da cota é mais barato, mas o fundo imobiliário tem tanto dinheiro que ele consegue diversificar em vários CRIs, vários LCIs e LHs diferentes, tá bom? Ambos isentos de IR. Há alguns exemplos para estudo aí, se vocês quiserem, mas não são recomendações, tá bom? E não são recomendações mesmo, tá? Às vezes vocês acham que eu coloquei os que são da minha carteira. Não, tem nada disso. Esses fundos que nem são da minha carteira. Então, só coloquei como exemplo mesmo. E aí, continuando aqui, para você compreender como é que funciona esse fundo de papel, porque talvez tenha ficado um pouco obscuro para você. É mais fácil a gente entender, é mais natural mesmo, compreender como é que funciona o imóvel, né? Pô, vai lá, compra o imóvel, põe para alugar e me dá o aluguel. Mas um título de dívida, como que é isso, gente? É complicado mesmo, mas vocês vão entender de uma maneira muito tranquila por esse esquema. Vamos lá. Primeiro, você tem um devedor. Esse devedor ele vai ter que pagar aluguel para o credor. Então, gente, são papéis, mas estão relacionados ao mercado imobiliário do mesmo jeito, tá? Então, no mercado imobiliário, quem é dono do imóvel é o credor, porque é o cara que tem aluguéis a receber, e o cara que está pegando alugado ali é o devedor, porque ele tem aluguéis a pagar. Então, vamos lá. O devedor, quando ele fecha um contrato, ele vai ter que pagar um determinado aluguel por X tempo. Sei lá quanto tempo. Pode ser um contrato de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, tá? Então, coloquei aqui, X tempo. Ele fechou compromisso ao assinar aquele contrato que ele vai pagar o aluguel para o credor por todo esse período, tá? Só que o que acontece? O credor, muitas vezes, ele quer receber esse dinheiro, talvez adiantado. Para ele é interessante receber esse dinheiro adiantado porque ele compra um outro imóvel e põe para alugar também. Ao invés dele receber pingado, assim, todos os meses, por 10 anos, ele aceitaria receber uma quantia menor
mais à vista para ele poder trabalhar com esse dinheiro, comprar outros imóveis e por aí vai. Então, como que ele faz isso? Esse credor, ele transfere os direitos de crédito dele, ele tem o direito a receber, ele pega esse direito, ele transfere para uma instituição chamada securitizadora, tá? Securitizadora não tem nada a ver com seguro, tá? Não tem a ver com seguro de vida, não. Essa securitizadora é uma instituição que ela tem o poder de emitir um título de dívida, no caso aqui um CRI, por exemplo, um certificado de recebível imobiliário. Fechou? E aí, o que acontece? O fundo imobiliário, ele vai e ele compra ele primeiro emite as cotas, né? Os investidores compram essas cotas e aí, dessa maneira, eles geram recurso para o fundo imobiliário. Uma vez tendo esses recursos, tendo esse dinheiro, o fundo imobiliário aqui, ó, levanta os recursos para a securitizadora, comprando esses CRIs. Então, vamos voltar aqui para vocês compreenderem tudo, tá? Securitizadora emitiu o CRI. O fundo imobiliário quer comprar esse CRI, só que ele não tem dinheiro. O que ele faz? Ele emite cotas. Quem que tem interesse em comprar essas cotas? Os investidores. Investidores compram as cotas, o fundo imobiliário fica cheio de dinheiro, levanta recursos e compra esse papel que a securitizadora emitiu, tá? E aí a securitizadora fica cheia da grana e ela paga o credor adiantado, que era o que ele queria inicialmente, né, para receber o direito de receber os aluguéis. Então, para adquirir o direito de receber os aluguéis. E aí o credor passa a ter recursos para adquirir mais imóveis e assim passa a ter mais devedores. É complexo? Eu sei que é complexo, mas só porque eu queria deixar claro para vocês como é que isso funciona por dentro. O que vocês precisam compreender aqui, ó? O devedor paga, o dinheiro cai para a securitizadora. A securitizadora, estou falando do aluguel, transfere para o fundo imobiliário. O fundo imobiliário recebe esses aluguéis e distribui eles para os investidores, os cotistas, em forma de dividendos mensalmente. Esse é o processo. É isso aqui que acontece. Tá bom? Se você não entendeu muito bem, fica tranquilo. Isso aqui é uma coisa mais avançada mesmo, tá? Quem já está investindo, já começou, eventualmente está um pouco mais tempo, vai compreender mais fácil, tá tudo bem. Mas é legal que vocês já entendam a visão geral do negócio. Vamos para o quarto tipo de fundos imobiliários? Fundos de fundos, ou chamado FOFs. Funds of Funds. O que é a ideia disso aqui, gente? O Vitor desenhou, tipo aquela... É boneca russa que chama? Isso. Boneca russa é aquela boneca que entra dentro de uma outra boneca, que você abre que tem dentro de uma outra e vai abrindo, né? Isso. A ideia é o quê? É um fundo que pega o dinheiro e investe em outros fundos. Então, qual que é a grande vantagem aqui? Diversificação. E qual que é a desvantagem disso? Você vai pagar a taxa de administração para esse fundo e para o fundo, indiretamente, para o fundo que ele investir. Então, acaba sendo uma dupla taxação. Mas é uma ótima maneira de você estar bem diversificado. Natural, quanto mais diversificado você tiver, menos risco você vai correr também, tá? Então, alguns exemplos de fundos estão aqui, beleza? E nós vamos para o último, que são os fundos híbridos. Que é o quê? São aqueles fundos que eles podem ser compostos por todos os segmentos. Então, ele não é majoritariamente direcionado para um determinado segmento. Ele pode ter tudo que a gente falou, por isso está todos os desenhos aqui misturados, tá? Ele pode ter imóvel para renda, ele pode ter cota de outros fundos imobiliários, pode ter recebíveis imobiliários, pode ter prédio em desenvolvimento, tudo nisso. Se você quiser estar exposto a todos esses segmentos e tipos diferentes de fundos, é aqui que você vai encontrar, nos fundos híbridos. Alguns exemplos de fundos híbridos estão aqui. Beleza? Gente, a proposta é que vocês compreendessem, então, um tipo de investimento muito melhor que imóvel. Eu dei N vantagens aqui. Espero que vocês tenham compreendido isso. A ideia era passar uma visão geral para vocês identificarem essa grande oportunidade de investimento que existe e que já
mais que milhares, milhões de brasileiros já estão usufruindo, já abriram os olhos, compreenderam isso, apesar da cultura que a gente vinha carregando e ainda existe um pouco de comprar imóvel para alugar, mas a proposta era essa. E eu convido todos vocês a se inscreverem para o desafio Investindo do Zero. Vai ser um desafio 100% online e gratuito, que eu vou dar o passo a passo para você começar a investir do zero até ver o dinheiro trabalhando para você, beleza? As inscrições estão abertas, clica pro pessoal que está no Instagram, na minha bio, e se inscreve, é muito rapidão, você já se inscreve. E o pessoal que está no YouTube e no Facebook, tá o link na descrição. Clica lá agora e já vai para lá. Para vocês que estão no Facebook e no YouTube, ao final da live, terminando aqui, eu vou deixar na tela também uma imagem com QR Code, vocês conseguem escanear pelo celular e cair direto lá no site. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse material todo para estudo no grupo do Telegram. Esse grupo é um grupo fechado só para quem tiver inscrito no desafio, então é mais um motivo para você se inscrever, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima live que vai ser feita na segunda-feira. A gente vai dar uma descansada nesse final de semana, até parece, né, que vai descansar no final de semana, nem vai, só não vai fazer as lives. Mas é isso, espero vocês na segunda, a gente volta com essas lives, espero que vocês tenham gostado, um abraço e tchau, tchau. Perfect.
Perfect.